Então, eu acho que eu gosto de todas as duas coisas, né? Dirigir é uma coisa mais recente na minha vida, não é tão, é, eu não faço há tantos anos, né? Eu venho da dança, então também passei da dança para o teatro, do teatro para o cinema, cinema, né, para direção. Eu gosto das duas coisas. São coisas diferentes também. Por exemplo, o ano passado inteiro eu fiquei só dirigindo. Aí senti falta de estar em cena. E aí eu em cena também sinto falta de estar dirigindo, porque é um lugar de de comunicação, né? De um lugar de diálogo, é onde eu aprendo. Assistir, dirigir é muito bom porque você vai aprendendo com quem está ali, porque eu geralmente quando eu dirijo parece que eu estou lá, sabe? Quando estreia parece que eu estou em cena. É muito gostoso também, né? Mas é muito tenso também, que não sou eu, mas parece que sou eu estou ali. E quando eu estou em cena, tem um prazer muito grande de estar ali é, em relação às pessoas, né? De estar com as pessoas. Então, são duas coisas que eu tenho muito prazer de fazer, tanto dirigir quanto atuar. E se autodirigir? Você dirige os seus espetáculos? Isso eu não cheguei a dar uma olhada. Sim, sou eu que dirijo meus espetáculos. Eu comecei a trabalhar sozinha em 2003. Eu trabalhei em companhias, em grandes companhias, né? Eu trabalhei no Grupo Corpo, foi que eu comecei, depois trabalhei com a Lia Rodrigues muitos anos, depois eu passei a trabalhar com teatro, trabalhei com algumas pessoas, com alguns grupos, né? Como o Coletivo Improviso, que era dirigido pelo Henrique Dias e a Mariana Lima. Então, assim, éramos 14 pessoas, enfim, eu trabalhei com muita gente. Em 2003, eu resolvi é, começar a trabalhar sozinha, assim, não resolvi, não foi uma assim, resolução, foi quase uma indicação de um coreógrafo alemão que eu fui fazer a residência com ele, que ele falou comigo, já está no momento de você pensar em trabalhar, fazer o seu trabalho. Mas para eu fazer meu trabalho, eu comecei a trabalhar sozinha. Apesar de estar em outros grupos, eu trabalhava sozinha. Então, meu auto me dirigia mesmo. Eu tinha disciplina de todo dia, de alugar uma sala, e como, né, um escritor, um pintor, um músico, eu todo dia ia para essa sala e ficava ali, horas, assim, 4, 5 horas sozinha, tentando criar alguma coisa, né? No começo foi muito difícil, porque eu tinha eu tinha essa disciplina, né? Eu tinha esse costume de estar com outra pessoa, né, na frente e com outras pessoas. E sozinha eu no começo não sabia o que fazer numa sala sozinha. Então eu corria, eu pulava, até eu lia, escutava música, até que eu comecei a organizar, né? Organizar meu trabalho, organizar meu pensamento, as minhas criações. Então, aí eu comecei a auto me dirigir. E, assim, na realidade, agora, faz um tempo que eu não trabalho sozinha. Eu trabalhei sozinha quase 20 anos numa sala. Eu, de um tempo para cá, uns 2, 3 anos, desde a pandemia eu trabalhei sozinha aqui, né? Mas desde então eu não me fechei mais numa sala sozinha. Mas eu tenho um dispositivo que é não estar sozinho, eu imagino as pessoas. Então, eu coloco pessoas conhecidas, ali está fulano de tal, sentado ali está fulano de tal, aí tem uma conversa imaginária com essas pessoas, aí, e no final do processo eu começo a chamar alguns amigos para ver, para assistir o que eu fiz e o que eu estou fazendo. E aí, a partir do olhar deles, eu vou pensando, porque também eu vou meio peneirando também o olhar deles também, porque é o olhar deles em cima do meu trabalho, né? Então também tem o olhar deles e tem esse entre que é eles, eu e esse entre onde eu analiso, fico ali pensando o que é o trabalho, o que é o que cada um diz, o que eu pego e o que eu jogo fora.
Mesmo quando eu fazia os solos, eu trabalhava sempre com alguma pessoa. Eu tinha sempre um diretor que me convidava para fazer um trabalho, enfim. De uns anos para cá, eu sempre tenho parceria. De uns anos para cá surgiram várias parcerias, né? Eu, por exemplo, o Adriano Guimarães, daí de Brasília, é um diretor que eu trabalho muito, que eu é um diretor que eu tenho uma afinidade com ele. Fiz vários trabalhos com ele e é um diretor que eu gosto muito, né? Agora tem Inês Viana, que é uma parceira também, que a gente começou a criar muita coisa junto, a Débora Lan. Então, tem várias pessoas que são meus parceiros, assim. Enfim, isso tem sido uma escola para mim também. E de um tempo para cá, eu penso, a minha sensação é de não estar sozinha. Foram muitos anos sozinha, e agora eu sinto necessidade de estar com o outro, né? Mesmo sozinha, estando com o outro, né? Que é necessário, né? Você está ali com as pessoas, com outras pessoas, mesmo sozinha. Eu tenho agora eu sinto necessidade de estar com parcerias, criando parcerias. E isso tem surgido coisas muito boas, assim, tem sido muito bom para mim. E aí tem esses convites solitários, algumas pessoas me chamam para fazer coisas solitárias, e ao mesmo tempo é, tem essa parceria que está muito bacana. Essas parcerias que são para sempre. Tem uma confusão em relação à direção de movimento e preparação corporal. Preparação corporal, quem prepara, é quase uma aula. Chega antes, dá uma aula e prepara. A direção de movimento, você está do lado do diretor e você desenha o movimento do ator, da cena, você vai trocando isso, você desenha a coreografia mesmo, né? Não a coreografia, mas toda a movimentação cênica, a encenação. Geralmente, quem faz direção de movimento troca com o diretor, às vezes o diretor até te dá. Você marca toda a peça, a encenação da peça. Alguns diretores, alguns você vai trocando e vai propondo coisas de movimento, tanto do corpo do ator quanto a movimentação no palco. Então, da TT foi isso. Eu fiz a direção de movimento dela. Ela já tinha uma diretora e a gente trocou e foi bem bacana. Foi um dos trabalhos que eu fiz, assim, como diretora de movimento. Mas eu faço direção também, né? Acabei de dirigir agora com parceria, eu e um outro diretor, a gente chamou a gente para dirigir junto uma peça aqui de uma indígena, né? A Ziraí, que foi uma peça que foi muito bonito o trabalho. Tanto trabalhar com a Zahri, que é uma atriz indígena, é uma artista, assim, foi muito lindo trabalhar com ela e trabalhar com o Eduardo Rios, o Duda, que é que me convidou para dirigir junto, para estar dirigindo. Foi engraçado que foi 2 para 1, né? Que geralmente é um diretor para um monte, né? Esse era o contrário, eram dois diretores. Isso eu já posso até responder a última pergunta que você vai fazer, porque foi uma troca muito legal em relação a um diretor homem, a visão masculina e feminina em relação a gente tinha muita conversa sobre isso, porque ele também era o dramaturgo. Enfim, aí essa é a última pergunta que você ia me fazer, Mas você pode mas eu falar agora se você posso quiser, já claro. vou entrar nela, que foi muito bonito isso também, assim, porque é uma visão diferente realmente, tem uma visão diferente às vezes, do que é a mulher, às vezes é uma visão mais romântica do que a mulher é, né? Quer enaltecer a mulher de uma forma, às vezes, mais poética, romântica, e a gente tinha muito essa conversa e eu dizia, mas a mulher não é isso. A gente não é isso, né? E aí eu e a Azarri, que é a atriz, a gente tinha essas conversas. Não é tão bonito assim, né? Não é tão poético assim. Tem uma coisa na terra. Então tem uma diferença e foi muito bonito, porque também ele trazia coisas muito bonitas também em relação
a visão dele também. Então, foi uma troca muito bonita, assim, da relação da direção dos dois, da conversa e do diálogo de dois diretores, um homem e uma mulher. E de gerações muito diferentes, né? Ele é muito jovem, né? Ele está na geração dos 30, eu já estou na dos 60, então foi também uma conversa muito bonita. Foi um trabalho muito bonito mesmo. Assim, a gente teve conversas dos três assim durante 4 meses. Foi um processo intenso, onde a gente ensaiava o dia inteiro. E foi um diálogo muito bonito que a gente estabeleceu ali. Aí você entende um pouco pensando nisso, que a mulher e o homem, mas assim, tem um lugar onde não é igual, mas existe um diálogo, existe uma troca. E é uma troca muito que, quando ela é aberta e ela não tem uma relação de poder, ela se estabelece de um jeito muito produtivo. Foi uma experiência única, não é sempre assim, né? Mas, mas eu acho que a generosidade dele foi de olhar e de entender, e de abrir e de tirar o lugar dele de privilégio, sabe? Foi muito bonito. Foi muito bonito. Então, assim, o resultado do trabalho foi incrível, foi muito bonito, assim. Porque, além de tudo, a gente estava com uma indígena, né? Então, também era o meu lugar de privilégio, né? Então, também era o meu lugar de escuta, escutar ela também, né? E foi muito bonito, porque em alguns momentos você também se pega. Então, era um diálogo entre nós três que se tornou um diálogo muito afetivo, muito amoroso. No começo era um estranhamento, né? Imagina um homem branco, hétero, top, né? E uma mulher classe burguesa, né? Branca, eu, né? Com mais de 60 anos, e uma indígena que realmente que vem a mulher, a mãe dela era uma pajé, então assim, é uma história muito forte. Então, onde também estão os nossos privilégios, onde também está a nossa escuta, porque não era só a do Duda, era a minha também, onde eu também escuto, porque eu também estou num lugar de privilégio, não era só ele, quer dizer, né? Entre eu e as Arrias, eu estava no meu lugar de privilégio também. Então, como é que também eu entendo isso? Aí é esse lugar onde você percebe, né? Você se percebe também nesse lugar de abrir mão de coisas, do seu, das suas certezas, das suas imposições. Foi muito legal e acabou gerando uma relação muito amorosa entre a gente, assim. E o trabalho, se você vê essa coisa afetiva, esse amor ali. É engraçado, porque online ainda me lembra, é um resquício da pandemia, né? Sempre fala online, eu falo, ai meu Deus, online, pandemia, me remete aos 2 anos da gente fechado nesse lugar, né? Então, é engraçado isso, né? Porque nada tira essa relação do encontro, né? Nada, assim, para mim mas abriu-se essa possibilidade de fazer online, da gente ter relação com pessoas que estão longe. Essa relação, né? Não é uma relação. Para mim, a relação não tem que ser de pegar, quando ela se estabelece de verdade quando a gente pega. Quando a gente pega, quando a gente abraça, quando a gente olha, quando a gente está perto. Essa outra relação a gente estabelece, mas a gente assusta até quando encontra. Nossa, imaginei que se fosse mais alto, imaginei que se fosse mais baixo, imaginei que sua casa fosse maior, imaginei que sua casa fosse maior. É muito porque você cria também uma relação imaginária com aquela pessoa, né? Então, o só, ele vem, o só vem de uma construção dramatúrgica que eu comecei a construir, comecei a estudar dramaturgia, e o só surgiu de uma oficina com o Adriano Guimarães, muitos anos atrás. Eu comecei ele deu uma oficina aqui no Rio de Janeiro, uma residência, né, eu acho que foram 2 ou 3 meses, em que a gente escrevia e ele ia escutando e ia falando sobre a nossa escrita desse lugar.
e falando sobre a nossa escrita. E foi muito legal, foi assim, para mim foi uma escrita diferente do que eu já tinha feito. Bom, isso foi lá. Aí quando eu comecei a construir o Só, ele veio, a minha primeira, o primeiro, a estreia dele foi em 2000, foi no momento da Dilma, no momento ali. Então ele veio muito pensando naquela destruição que a gente estava vivendo ali. Aí, bom, passou, estreou, passou Temer, passou tudo isso, chegamos na pandemia. E aí quando eu fui fazer ele que me convidaram para fazer ele online na pandemia, aí ele já tinha uma relação com a pandemia. Então eu vi que eu tinha que é, atualizar. Então ele já é uma outra coisa ali. O que eu mandei o vídeo, né? Ele é sobre esse lugar onde a gente está aqui falando sobre como a gente está aqui agora, né? Falando na tela. E o ano passado, não, o ano retrasado, eu fui a Brasília e apresentei o Só, mas tive que reatualizar ele, porque já não tinha mais sentido. Então, ele é um trabalho que eu vou atualizando ele. É, eu acho que todos os trabalhos são um pouco assim, né? Mas esse é mais pela, é, pela dramaturgia dele, né? Pelas palavras e pelos assuntos, que eles são muito atuais. Então, eu vou atualizando, muito atuais, porque eu vou atualizando a cada momento. Eu fiz o Só, a última vez que eu fiz o Só foi aí em Brasília, em novembro, de 2022, 23, 2022. E depois, na realidade, foi a última coisa que eu fiz em cena. No ano passado, eu não me apresentei. Eu não sei se eu faria ele outra vez, porque ele é muito preciso, ele tem uma precisão na fala, com a música, tudo muito preciso mesmo. Eu não sei porque eu resolvi coreografar a palavra, falar cada palavra sendo dita junto. Não é. A música vai trazendo, eu tenho que escutar a música, falar o texto, é um texto grande. Eu não sei se eu faria ele outra vez. Eu faço eu tenho feito e vou fazer agora um trabalho meu que é de 2003, 2003, 2003. Esse também eu vou atualizando ele. Vou fazer agora. Ano retrasado eu fiz, mentira, ano passado eu fiz no Itaú Cultural e foi a última vez que estou mentindo, né? Foi a última vez que eu me apresentei, fui no Itaú Cultural rapidamente. Então esse é um trabalho. Eu gosto muito de ter eu penso muito agora de um trabalho menos rigoroso, sabe? Menos rígido. Talvez rígido seja a palavra, rigoroso não seja boa a palavra. Um trabalho que eu possa estar em cena mais confortável, sabe? Que eu possa errar. Eu penso muito sobre isso, sobre eu tenho eu fico um pouco aflita de não poder errar. Por isso que eu acho que eu gosto de cinema. A gente pode errar e pode voltar, sabe? Essa coisa de não poder errar, para mim, de não poder, de ter que estar, de não poder tossir, é, é isso, sabe? De poder lidar com as coisas que acontecem no momento. E eu acho que o só ele é muito preciso, você vai ver. O vídeo não dá para perceber tanto, mas ele é muito preciso, tudo é muito preciso. E essa precisão, assim, eu acho que eu não sei se eu dou conta dela mais. Eu acho que eu gosto de estar, de não estar nessa tensão de que eu tenho que cumprir alguma coisa. Gosto do jogo, né? Gosto de estar em jogo. Eu falo sempre uma coisa que eu falava nas minhas oficinas e eu falo isso sempre, que essa precisão, essa coisa tão formal, né? Você está sempre para a plateia. Você não está com a plateia. E isso, para mim, hoje,
para mim estar com a plateia, né, tá criando junto ali, para mim é muito importante. Acho que o confortável para mim é que eu vejo que a gente está junto, é que eu vejo que quando eu percebo que eu não estou para eles, tendo que mostrar coisas para eles, mas a gente está junto, conjunto, criando junto e trabalhando e tá no encontro mesmo. Então isso para mim eu acho que tá em cena para mim, eu acho que essa relação é que mais me alimenta. Essa oficina, na realidade, eu nunca fiz ela online, então, assim, vai ser uma grande experiência. É uma oficina que eu sempre dou, né? Tem duas oficinas que eu dou, uma que chama Solos em Processo, que eu dou em parceria com a Inês Viana, e essa chama Palavras em Movimento, que eu vou dar, que é, que é essa eu peguei partes de trabalhos meus, é, e eu lanço questões a partir dos meus trabalhos, assim, como você resolveria isso, né? Por exemplo, como você resolveria a questão de uma presença, de uma ausência com a presença? Como é que você resolveria isso uma cena? Que cena, como você faria isso uma cena onde a gente vê a presença da ausência? Como a gente, isso é uma coisa. Como é que você trabalha com a plateia, sem trazer a plateia sem ser interação? Como você faria para estar junto da plateia? Como você convidaria a plateia para estar com você? Então, eu vou jogando, eu mostro, eu mando, eu acho que nessa oficina eu vou mandar os vídeos antes, as pessoas assistem e depois a gente fala sobre isso, de como cada um cria. E aí cada um vai criando o seu a sua própria dramaturgia de como. E aí eu vou dando assim, então tá, você me mostra uma cena, eu falei assim, então, nessa cena você tem que colocar, tem que ter uma música, aí você ou tem que ter uma pausa, um momento de texto ininterrupto. Eu vou dando dispositivos também para a cena acontecer. E aí as pessoas vão criando. Eu não coloco, por exemplo, a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar sobre mulheres. Não é isso. Cada um tem a sua própria questão. E a partir da sua própria questão, sei lá, seja qual for, né? Pode ser até você pegar um Beckett. Quero pegar essa. Então vamos pensar como você encenaria essa cena do Beckett com essa questão da ausência. Aí é fácil, né? Também pegar o Beckett com a presença da ausência, mas como é que você faz isso concretamente, né? Tem, por exemplo, um solo meu que é o que eu chamo Finita, que eu falo sobre minha mãe, sobre a morte, né, da minha mãe, mas eu não falo sobre a morte, eu falo sobre a ausência das coisas, que as coisas são finitas, a finitude das coisas. E a minha primeira cena, as pessoas entram, tô em cena, dançando, e a primeira coisa que eu faço quando as pessoas começam o espetáculo, eu coloco a música e saio de cena. Então, aquela presença que cria uma ausência com a música. Então, as pessoas ficam 2 minutos e pouco só escutando a música, e essa ausência, ela é criada. Enfim, são dispositivos, são estratégias. Então, é isso que eu jogo, assim, como é que você faria, que estratégia você usaria para criar ou para trazer, tem um outro solo meu que eu convido alguém da, da plateia para dançar comigo. Só que na hora que a pessoa levanta, eu falei, não, fica aí. E aí eu descrevo ela comigo. Eu sento e descrevo com as mãos. Aí você entra de um lado, eu outro, você me dá a mão, eu pego a sua mão. Aí eu descrevo todo um padedê imaginário com as mãos, com a pessoa, né? Então a plateia toda vê aquela pessoa ali comigo e eu vou descrevendo. Enfim, como é que você traz essa relação, né? Da plateia, como é que você cria essa relação? Eu trabalho muito memória, né? Em quase todos os meus trabalhos têm uma relação com memória, assim, os que eu coloco. Então, tenho a minha memória, esse trabalho que eu danço para Dedê, eu conto
um pouco a minha trajetória na dança, né? Porque eu sou dos anos 70 lá, eu vou contando por onde eu passei, as minhas dúvidas, e que traz essa relação dessas dúvidas, elas são as dúvidas que a gente tem na vida mesmo, né? Que a gente vai, o que que a gente faz, isso aqui é melhor, enfim, só que eu coloco isso na dança, mas eu não danço, eu danço muito pouco. Eu falo, eu conto, tudo passa pelo imaginário. Eu vou contando minha vida, o percurso da minha vida com a dança, enfim. E Finita é sobre a morte da minha mãe, mas, como te falei, não falo sobre a morte, eu achei uma carta dela, então eu pensei de como é que faria sem falar sobre, minha mãe morreu, eu estou aqui. Então eu começo a falar da finitude das coisas. Por exemplo, falo de uma loja aqui em Copacabana que todo mundo comprava, que chamava Modern Sound, que era que acabou. Eu vou falando das coisas que acabam e falo do teatro, né? Que as coisas são efêmeras, né? Que você entra, aquilo fica em você, né? Mas ele acaba, mas ele não termina, né? Tá em você, você não esquece, aquilo tá. Então, eu faço essa conexão da finitude, da morte com o teatro e com coisas que vão se perdendo, mas estão na memória, constrói na memória. Eu acho que o encontro, é o que eu comecei falando lá do começo, né? Essa relação aqui, essa relação da tela, ela é uma relação que a gente cria exatamente, né? A gente não cria a gente não tem uma relação do encontro de verdade, né? Eu acho que tudo isso, eu acho que tudo está se modificando, o mundo se modifica, né? Se eu pensar lá nos meus avós, que não tinham nem televisão direito, que as coisas foram se modificando, hoje a gente tem esse outro instrumento, vai se modificando, só que eu acho que eu digo isso no Só, né? O teatro não vai acabar, porque essa relação, a gente vai descobrir outras maneiras de estar em cena. Mas eu acho, depois da pandemia, eu tenho essa sensação que essa relação do encontro, de estar ali, ó, vivo, ela é única. E ela não vai terminar. Eu acho que ela não termina. Eu acho que modifica, às vezes vai ficar menor, né? Às vezes vai crescer, mas eu vejo aqui no Rio, assim, não sei como é que é em Brasília, mas os teatros lotados, né? Gente, as temporadas todas com teatro cheio, parece que as pessoas estão sentindo a necessidade do encontro mesmo, de estar junto assistindo, ou tá fazendo, tá ali, né? Tá, tá junto. Eu não sei, tem uma coisa que depois da pandemia ficou mais, pelo menos aqui no Rio, né? Eu vejo que ficou bem forte isso, né? Muita gente criando, muita gente fazendo teatro, muita gente fazendo solo também. Isso é engraçado, porque eu acho que isso vem da pandemia. E como eu faço há muitos anos, quando eu saí da pandemia, eu falei, eu não quero mais fazer solo. Mas as pessoas estão com necessidade de falar, e de falar ao vivo, de falar olhando nos olhos, assim, né? Sentindo o corpo da outra, sentindo a respiração. É muito diferente. Não acho que essa relação da tela seja uma relação. É um outro, é uma outra linguagem. Isso que eu senti na pandemia. Não é teatro. É outra linguagem. Tem que achar um nome para isso. Mas não é teatro, não é. Teatro na tela, não é. Isso aqui é uma outra coisa e a gente tem que achar um nome para isso, mas é uma outra linguagem, como é o cinema, é uma outra linguagem. É, quando faz cinema, você vai percebendo, como ator, você percebe que é de uma outra natureza. Não é pior nem melhor, é uma outra linguagem. Como a dança, é uma outra linguagem. Então, eu acho que o que eu sinto aqui, né, nessas relações de trabalhos online, de festivais online, é que a gente tem que achar um outro nome para ele, porque eu acho que não é teatro. Assim, posso estar sendo bem, porque teatro para mim é o encontro naquele lugar, é o encontro de estar junto, é o encontro de respiração, de carne, enfim, de toque.
é um encontro afetivo também, né? Com todos os afetos que possam dizer, pode se irritar com a pessoa que abre um saco de pipoca atrás de você, é ir no cinema, é muito diferente de agora o cinema também. Ó. Quantas pessoas vão ao cinema hoje? Tá? Elas têm a tela ali, e que é muito diferente quando você está no convívio social, né? Eu acho que é isso que talvez a gente esteja ficando cada vez menos social, né? Esse social, a gente menos conectado com o outro do lado, né? Está conectado aqui, mas eu acho que teatro nada vai mudar o teatro. É o teatro, é o lugar, é a casa, seja na rua, seja onde for, mas é o encontro. É a partir do encontro físico